Boa tarde, senhoritas e senhores do segundo ano. Tudo em ordem? Feriado tranquilão? Então vamos lá. Ainda no módulo 8, capítulo 23, tá? Página 10. Aqui ele está querendo falar dessa grande expansão que houve territorial dos Estados Unidos, a maneira com que os Estados Unidos acabou se tornando quem se tornou, né? A chamada marcha para o oeste, essa expansão territorial e a grande riqueza que acaba se tornando, e depois o grande problema que é a guerra de secessão, né? E essa guerra do norte com o sul, sendo que o norte industrializado, o sul ainda de latifundiários, aristocratas, e aí é claro, né, vai ter um embate, sabendo que a guerra ela acaba tendo um desencadeia-se, uma porque o sul ele continua ainda importando os produtos da Inglaterra e mantendo ainda a escravidão, e o norte não aceita e toma medidas protecionistas e não aceita a escravidão. Mas começa mesmo com a corrida do ouro. Entre 1848 e 49, a Califórnia acaba atraindo uma leva de colonos em busca desse ouro, né? Que é a tão chamada Corrida do Ouro. Ela teve início em 24 de janeiro de 1848, com um material descoberto em Sutter's Mill, uma serraria da propriedade de um grande pioneiro, John Sutter. E aí, claro, assim que a corrida se espalhou a respeito do ouro, cerca de 300 mil pessoas foram para essa região, né? E vinda de tudo quanto é parte do país e também do exterior, que é uma coisa de praxe, como vocês já viram aqui também no Brasil. Eles de início tiveram rapidamente encontrar o chamado ouro de aluvião, com a bateia, né? Era um instrumento simples que eles pegavam o ouro. Depois, mais tarde, eles vão desenvolver então técnicas bem mais sofisticadas para obter o ouro. E, como é de se esperar, teve grandes efeitos. E que vieram para o quê? Formação de cidade, povoamento total da costa oeste dos Estados Unidos, e aquele modesto vilarejo de São Francisco acaba se transformando em uma grande cidade do Pacífico, e a Califórnia acaba se tornando o estado mais populoso dos Estados Unidos. E também, como é de esperar, vai ter impacto, né? Eles acabam criando condições propícias para o desenvolvimento da economia norte-americana, favorecendo o crescimento da agricultura, da indústria, da mineração, da pecuária, do comércio. E isso, óbvio, que vai trazer algum prejuízo mais tarde, né? E a diferença entre norte e sul, que acaba sendo existente desde os períodos lá do período colonial, vai se acentuar com essa industrialização que acaba chegando bem firme, né, nos Estados Unidos. E o autor de vocês coloca assim: aliada a um operariado fabril, uma poderosa burguesia industrial e comercial se formou no norte e leste do país. O sul manteve o predomínio dos aristocratas ligados ao latifúndio, à monocultura, à exportação e à escravidão. Essas características acabam aumentando então a distância entre os interesses de norte e sul, que vai gerar a guerra de secessão. E ligado
a esse grande crescimento, o que isso vai ocorrer também? Acaba ocorrendo o genocídio indígena, né? Porque os índios acabam sendo quase que dizimados, porque para essa industrialização acontecer, é de praxe que eles façam o desmatamento, que era de áreas vegetais, extração de madeira, e com isso também acaba exterminando boa parte dos animais, como o que a gente conhece em vários filmes aí, que são os búfalos e os bisões. Eles foram praticamente dizimados. E os nativos também, porque os nativos eles praticavam a caça, mas não caça predatória, né? E a ação do homem ela vem diferente, ela vai sendo devastadora mesmo. Tem estimativa, tem dados estimados que os bisões que chegavam a totalizar um rebanho de 50 milhões foram reduzidos a algumas dezenas na virada do século XIX. Do século XIX para o século XX. E aí depois passou a ser tentado preservar em parques nacionais. Os indígenas, que durante décadas foram demonizados, retratados como povos cruéis, selvagens, inimigos, tiveram suas imagens resgatadas pela história agora no final do século XX. Porque aí mudou, e vieram dizendo que eram o que guerreiros, que defendiam as suas terras de maneiras ferozes, essas invasões que os forasteiros faziam e acabavam lutando para proteger suas famílias. E essa disputa entre nativos e colonizadores do chamado Velho Oeste do século XIX resultou então no massacre de milhões de indígenas e na exterminação de várias culturas. E o aniquilamento de toda essa população foi adotado como política dos Estados Unidos e chamado de política de extermínio, sob o disfarce que era guerras justas, que era essa guerra que eles até colocam aqui como entre aspas. Por quê? Porque a intenção do governo era eliminar a presença de indígena, porque eles falavam que esse indígena era um empecilho por dificultarem esse avanço civilizatório. A abertura de ferrovias, a derrubada de árvores para alimentar as madeiras e implantação de vilas e lavouras comerciais. Então, com isso, era preciso destruir as aldeias e passar por suas terras para realmente ocupá-las. E aí, daí, esses territórios eram totalmente invadidos sob qualquer pretexto. Nesse caso, os Apaches, eles foram dizimados pela ação do Exército dos Estados Unidos após essa entrada desses mineiros e bandidos em território legalmente pertencente aos nativos. E esses filmes de faroeste mostram muita coisa em relação a isso, né? E o governo, para justificar essa ação, ele coloca como uma guerra justa, porque isso estava, querendo ou não, sendo um empecilho muito grande à civilização, a chamada civilidade, né? Que aí há controvérsia, dependendo do parâmetro que a gente for tentar discutir isso aí, é bem parecido com o que, com o que aconteceu aqui no Brasil, né? Durante muito tempo foram chamados de insolentes, preguiçosos, e depois tentaram resgatar, já era tarde, quase que dizimaram. Depois cria-se uma fundação para tentar aí preservar, e hoje é essa briga infinda que tem aqui, também com essa mesma política dizendo que é um grande empecilho, que eles acabam sendo um empecilho.
mas que, na geral, é empecilho para o quê? Para o desmatamento, é empecilho para esses madeireiros querem retirar. E aí eles são empecilhos mesmo. Não foi diferente nos Estados Unidos. E o povo Apache, ele ocupava originalmente uma vasta terra que se estendia do norte do México, pelo norte do México, desde o Texas até o Novo México, até o Arizona e o Colorado. E aí eles se dividiam em vários grupos étnicos, que cada qual se diversificava pelos seus costumes, pelos seus hábitos. Essas diversidades locais onde viviam, que eram vales, planícies, montanhas, deserto, e também essas margens de rios vão acabar então colocando essa diferença entre eles. Essa cultura Apache valorizava muito as mulheres, que exerciam esses papéis essenciais para a sobrevivência da comunidade. Muitas delas eram guerreiras, que acabavam lutando também ao lado dos homens. E, além disso, eles dominavam, esses Apaches, eles acabavam dominando a arte e eles se mantinham, tinham uma vida sustentável. E, claro, em total harmonia com o ambiente. E eles praticavam a agricultura de subsistência e a caça totalmente controlada. E os que sobreviveram a essas guerras foram alocados em reservas indígenas demarcadas pelo governo dos Estados Unidos. Atualmente, seus poucos descendentes continuam a sofrer ataques e invasão, que pelo jeito não é muito diferente do que aconteceu aqui, né? Então, um abraço, gente.